Oi, gente. Já tinha sido aprovada no Senado, mas agora a reforma trabalhista, que representa o maior ataque a direitos trabalhistas na história recente das democracias, foi aprovada na Argentina mesmo diante de uma greve geral, mesmo diante de protestos maciços da população. A classe trabalhadora que foi às ruas foi ignorada por deputados que servem aos interesses da classe dominante, servem aos interesses do empresariado, servem aos interesses do Fundo Monetário Internacional. O FMI comemorou a reforma e eu vou mostrar para vocês aqui o que disse o FMI. Disse, vai trazer previsibilidade a empresas, diz o FMI. Claro, a previsibilidade da hiperexploração, enquanto prejudica milhões de trabalhadores. Essa reforma, que eu chamaria ela de escravidão escancarada. O capitalismo tem a escravidão dissimulada, ou seja, é escravidão, porque é uma hiperexploração. A esmagadora maioria dos trabalhadores vendem a força de trabalho e são hiperexplorados, não é? Mas com as conquistas de direitos trabalhistas que vieram mediante a muita luta de sindicatos, de partidos de esquerda e tudo mais, você conseguiu minimizar. E aí passa uma impressão que não é tão exploração assim, mas é. Bem, na Argentina eles resolveram escancarar a exploração. Falar em direitos trabalhistas, 13º, jornada de trabalho que na Argentina era de 8 horas por dia, agora pode ser e será para muitos de 12 horas por dia e 48 horas por semana, mantida como era antes, maior do que a jornada brasileira, que é de 44, e nós queremos reduzir, e estamos corretos em querer reduzir. Eu cito nos meus cursos, isso é muito importante falar dos meus cursos aqui, no meu curso sobre Marx, no meu curso sobre Gramsci, eu trago os detalhes de que essas conquistas de redução da jornada de trabalho, Marx, por exemplo, comemorou no século XIX, uma comemoração tímida, é verdade, porque ele queria muito mais do que isso, comemorou a redução da jornada de trabalho de 14 horas para 10. No século XIX acontece essa redução na Inglaterra, de 14 horas diárias para 10. E Marx considerou essa conquista positiva, mas queria muito mais. Queria que a classe trabalhadora assumisse o controle dos meios de produção. Bem, nos meus cursos, eu ajudo as pessoas a compreender essas ideias de esquerda, que as conquistas que as pessoas vivem no dia a dia, de 13º, direitos do trabalhador, jornada de trabalho menor do que já foi no passado, tudo isso foi conquistado com muita luta. E a Argentina vai ter que lutar ainda mais. E esse é o projeto de hiperexploração da extrema-direita em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. A Argentina virou um laboratório da extrema-direita para implementar a agenda mais anti-classe trabalhadora da história recente. Bem, nos meus cursos eu explico isso. E nesse vídeo aqui eu explico como você pode se tornar um afiliado dos meus cursos e ganhar uma renda extra de 20% de comissão divulgando os meus cursos. Então torço para que você dê uma olhadinha no vídeo. O vídeo vai estar no comentário fixado e não tem nenhuma pegadinha, não tem custo inicial, nada. Você simplesmente vai se inscrever no Hotmart, vira afiliado, e se você divulgar ideia de esquerda, divulgar conhecimento e pessoas compreenderem cursos que explicam em detalhes como todas essas conquistas só vêm mediante a muita luta, e essas pessoas comprarem os cursos sobre Marx, sobre Gramsci, sobre Orwell, os diversos cursos que eu tenho, você vai ganhar uma comissão. Inicialmente de 20%, e se você fizer 13 vendas, e 13 é um número escolhido a dedo para esse ano, sua comissão pode passar a 40%, basta você me avisar que você muda o valor da comissão. Enfim, eu quero trazer para vocês mais notícias, né? A Argentina teve uma greve geral contra a reforma trabalhista na quinta-feira. O governo Milei prometeu o quê? Típico de governo neofascista: repressão. Em resposta às manifestações para os arredores do Congresso, o governo determinou que a imprensa siga medidas de segurança, o que é uma atitude incomum, e advertiu para a situação de risco nos protestos esperados para os próximos dias. Ou seja, na Argentina do Milei, você tem a liberdade de ser explorado, não a liberdade de explorar,
disto lá. Essa você tem. Você não tem a liberdade de protestar. A liberdade de protestar, a liberdade de ser contra isso, você não tem. A liberdade que você tem é a liberdade de ser explorado e, na cabeça do capitalista, da classe dominante, ficar calado. Fique calado. Essa é a mensagem do Milei. Fique calado. Não vá às ruas, porque se for, pode apanhar. Detalhe que a Argentina tem 99% de chance de entrar em recessão nos próximos meses. A conclusão apareceu em um estudo realizado regularmente pelo Centro de Pesquisa Financeira. E por que isso? Porque a Argentina, que já tinha uma economia pouco diversificada, pouco industrializada, na direção do Milei, está deprimindo o consumo. E como essa reforma vai deprimir o consumo ainda menos, porque representa perda de ganhos salariais, também, porque a partir do momento que a rescisão se torna mais fácil, que os direitos dos trabalhadores são fragilizados e os trabalhadores vão ganhar menos e trabalhar mais, o que é que vai acontecer? O consumo vai cair ainda mais. Então, se você tinha férias planejadas para a Argentina, minha recomendação nesse momento é não vá para a Argentina. Procure um outro país, evite, porque os protestos que aconteceram agora vão ficar mais intensos e a confusão lá tende a ser maior. Não vai parar, viu? Não vai parar. A tensão na Argentina tende a aumentar e muito, né? Só para vocês terem uma ideia, a reforma foi aprovada por 135 votos a favor e 115 contra, né? Agora o texto, como foi levemente alterado, ele vai para o Senado, onde o governo tem maioria. Então vai ser aprovado, né? A expectativa é que a reforma seja sancionada ainda na semana que vem. Ao todo, são 200 artigos que vão provocar uma profunda mudança nas leis trabalhistas do país. O salário não precisa mais ser pago em peso, o trabalhador poderá receber em moeda estrangeira e uma parte da remuneração poderá ser paga em alimentos ou habitação. Basicamente, olha só, parte da remuneração pode ser paga em alimento ou habitação. Basicamente dizendo o seguinte, você lembra da época da escravidão, que o dono de escravos, o trabalho dele era alimentar e dar habitação para os seus trabalhadores? Voltou a isso. A única diferença agora é que na Argentina ele não precisa ser dono, né? Ele não é dono legalmente, mas se o trabalhador começar a incomodar, ele pode demitir sem custo nenhum e conseguir outro mais desesperado que esteja disposto a trabalhar recebendo cada vez menos, né? Férias, bônus, 13º, deixa de fazer parte do cálculo das indenizações. Jornada de trabalho passam de 8 até 12 horas por dia, desde que não ultrapasse as 48 horas semanais, que já são maiores do que aqui no Brasil, né? A jornada vai funcionar no esquema de banco de horas e não haverá mais pagamento de hora extra. Fim de pagamento para hora extra. Vai diminuir o poder de sindicatos na negociação de acordos coletivos e também estabelece novos critérios para o direito de greve, reduzindo os direitos de greve. Gente, essa reforma é o maior, não estou exagerando, é o maior ataque aos direitos trabalhistas na história recente da humanidade. Nenhum país fez o que está sendo feito na Argentina. É uma destruição de direitos históricos conquistados com muita luta. Vai provocar o empobrecimento maior da classe trabalhadora que compõe a esmagadora maioria da população. Eles vão empobrecer. Vão ganhar menos. Vão ser mais explorados. E vão se revoltar. E vai ter mais protestos lá na Argentina. E agora, vamos ver se a população argentina, nas próximas eleições, vai ter aprendido a lição e vai derrotar esses que claramente servem os interesses da classe dominante. E não se enganem. Trump, se pudesse, faria isso. E nos Estados Unidos já existem pouquíssimos direitos trabalhistas. Os sindicatos já foram destruídos. Na época do Ronald Reagan e o Bill Clinton terminou de destruir também. Que mostra que o Partido Democrata de lá também não é nenhuma grande maravilha, não. É horrível também. Os melhorzinhos, os realmente melhores, são os progressistas da ala lá do Bernie Sanders, do Zoran Mandani. Aqui no Brasil, os bolsonaristas
passaram uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, porque a maioria dos mais pobres não vai viver tempo suficiente para se aposentar. É só olhar a expectativa média das pessoas mais pobres e o tempo de trabalho que eles vão ter que trabalhar. A maioria das pessoas pobres, trabalhadoras desse país, vão falecer antes de se aposentar. Uma coisa meramente matemática. É só olhar expectativa de vida média, tempo de contribuição necessário para se aposentar. Você vai trabalhar até morrer. A maioria. Por causa de um governo bolsonarista e por causa de um congresso de direita e de centro-direita e de extrema-direita que serve aos interesses da classe dominante. Se esse pessoal voltar ao poder, se esse pessoal expandir o seu poder, eles vão pegar o que foi feito na Argentina e tentar trazer para cá. Esse é o projeto deles. Se vocês são contra isso e querem a disseminação de ideias de esquerda, eu peço a vocês que se inscrevam no canal A Nova Máquina do Tempo, que divulguem, que se tornem afiliados dos meus cursos e divulguem os meus cursos para que mais pessoas façam cursos sobre Marx, sobre Gramsci, sobre Bourdieu, sobre Orwell, sobre como entrar no mestrado, doutorado, mas para fazer uma pós-graduação, para poder estudar, porque a gente precisa estimular o estudo, o conhecimento e a formação de uma militância que compreende a sua história, que compreende que tudo que nós conquistamos foi com muita luta. Não foi pouca, não. Foi muita. E se nós quisermos evitar esses retrocessos e realizar conquistas maiores no futuro, vamos ter que continuar lutando. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe fazer, vira membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Agora pode virar afiliado dos meus cursos, uma novidade. O link para o vídeo que explica como é que você vira está no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.